aí, gente, meu nome é Vivi, eu sou uma garota cristã que gosta de animes, cultura pop asiática. Bora pro nosso vídeo, né, galera? E bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês perceberam aí, a capa e o título do nosso vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, uma coisa que eu não vejo muitas pessoas comentando sobre, então eu irei fazer este comentário a respeito de um anime muito famoso, mesmo, de verdade. Se você nunca assistiu, provavelmente você conhece alguém que assistiu quando era criança, ou alguém que foi realmente da época, na adolescência, que assistiu esse anime, que se chama Cavaleiros do Zodíaco. Sim, é deste anime que nós vamos falar neste vídeo. E como uma garota cristã, eu tenho certeza que muitas pessoas elas devem achar que nós temos algum tipo de preconceito em relação a esse tipo de tema, né? Como, por exemplo, signos, politeísmo, né? Questão de muitos deuses e essa história toda, né? Essa trama toda. Deus não divide sua glória com outros deuses, né? Na verdade, só existe um Deus. Em relação a este anime, eu vou falar pra vocês já logo de cara logo, tá? Pra que não haja nenhuma equivocação, que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco e eu amei. Simplesmente Absolute Cinema. E sim, eu comecei a assistir pelo primeiro, o antigo, de 1986, Saint Seiya. Muito maravilhoso. Eu ouço Pegasus Fantasy, tá bom? Pegasus Fantasy. E eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco. E qual é a minha posição, o meu posicionamento, o que eu vivi, o que eu acho sobre isso, na verdade, né? Bom, eu acho que tudo tem que ter moderação, né? Em relação a eu ser cristã e assistir temas desse tipo, como por exemplo, deuses e tudo mais, né? Como é que eu fico, como é que eu me sinto? Isso me incomoda? Bom, como eu tenho a firme certeza de que Deus é apenas um e de que só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e realmente merece esse título de Deus, esse lugar de Deus. Todos os dias eu tenho que dar esse lugar de Deus, né, na minha vida, não só no geral, Deus no mundo, Deus maior do universo, mas na minha vida, será que Ele é Deus mesmo, entendeu? Isso é muito importante ressaltar. Como eu entendo, eu tenho esse conhecimento de que Deus é um só, eu acho que pra mim tá tudo certo, entendeu? Eu não me incomodo com o fato de haverem essas... como é que eu posso dizer? Essas coisas da mitologia, entendeu? Eu acho que a mitologia em si, ela não me incomoda, exatamente porque eu sei da existência do meu Deus. Em relação aos temas que se passa em Cavaleiros do Zodíaco, né? Todas as tramas, as batalhas, algumas coisinhas que eu já vi, já levei spoiler. Eu mesma fui atrás, tá? Dos spoilers, tá? Porque eu sou desse tipo que vai atrás dos spoilers, tá? Pra poder descobrir as coisas ali, conhecer um pouco mais, pra não chegar de mão a banana. E eu realmente, eu achei muito interessante os temas que eles vão ser abordados. Eu vi dizer também, e tá tudo certo, tá? Por quê? Vou explicar, calma lá. Que vai ter uma saga que é a saga do inferno. E vai ter a saga de Hades. Como eu sou meio assim, meio desparafusadinha, assim, eu sei que Jesus me ama muito, entendeu? E Jesus, ele fala comigo através de qualquer coisa, cara. A minha mente, ela é tão fértil, a minha mente é tão criativa que Jesus, eu acho que é alguma coisa natural. Eu acho que é natural que acontece. Quando eu estou assistindo um anime, alguma coisa que remete a lutas, guerras, batalhas, coisas cósmicas, coisas celestiais, coisas com poderes, sempre que tem coisas assim que eu tô assistindo, Jesus, ele fala comigo de alguma forma, entendeu? Então, tipo assim, eu não uso isso pra poder alimentar a minha curiosidade de questionar, será que realmente existem outros deuses? Mas pelo fato de que isso me aproxima mais ainda de Jesus e me faz crer ainda mais que ele é um Deus maravilhoso e que ele é um Deus muito grande e muito poderoso e que eu sou filha dele e que eu sou mais do que vencedora, entendeu? Então eu gosto muito tipo dessas coisas que elas me aproximam de Deus. Claro que eu não tiro essas coisas da minha cabeça, da minha própria cabeça, certeza que é o Espírito Santo, né, que habita, que mora dentro de mim, que ele que fala as paradas ali, né, me faz lembrar de versículos, me faz lembrar de histórias. Nossa, realmente isso aqui faz muito sentido com a Bíblia. Tem muitas coisas que fazem muito sentido com a Bíblia, que passa em Cavaleiros do Zodíaco e
comecei pra poder conhecer. Eu já havia começado a assistir Cavaleiros do Zodíaco lá no ano passado, e eu parei no primeiro episódio. Eu comecei a assistir um pouquinho e depois eu parei. Eu sei que faz mais ou menos um ano aí que eu assisti, mas tipo, literalmente foi ano passado que eu assisti aquela época, né? Mas realmente eu tinha uma mente muito diferente da mente que eu tenho hoje, entendeu? Então, eu ficava pensando nisso, né? Por que, cara, que eu não continuei? Por que, mano? Por quê? Porque, gente, de verdade eu gostei muito. Eu gostei de verdade. Muito bom, é uma obra muito boa. O traço, como é um anime antigo, eu já falei pra vocês em certo vídeo que eu gosto muito de assistir animes antigos, animes de época. Eu curto muito. Eu já assisti Vampire Hunter D, Monster, Yu Yu Hakusho, pretendo futuramente assistir Sailor Moon, pretendo assistir. Bom, One Piece, né, digamos assim. Se bem que agora vai ter um remake aí, digamos. Vai ter um remake, vai ter o One Piece, alguma coisa assim, né, que vai surgir novo aí, de um remastered, vai ser diferenciado aí, vai ser um bagulho. Vamos economizar aí 300 episódios, digamos assim. Eu gosto muito de assistir animes antigos, então eu achei que é uma boa oportunidade para eu poder expandir mais ainda o meu conhecimento. E detalhe, porque tudo começou, esse meu desejo aí de voltar a conhecer essa obra, foi tudo graças a uma palestra que estava tendo no Anime Friends a respeito de Cavaleiros do Zodíaco, a mitologia. E eu ouvindo ali, eu tava descansando também, né, porque eu já tava cansada de andar. Aí eu sentei lá, fiquei de boa, prestando atenção. E eu fiquei ouvindo ali, o cara falava com tanta intensidade, né, mano? E eu, caraca, mano, esse tema é muito interessante, né? Eu ouvindo umas coisas bem bacana, bem de boa, entendeu? Ali aquela mistura mesmo, há uma grande diversidade de cultura dentro de Cavaleiros do Zodíaco em relação não apenas à religião, né, a deuses, mas ali nós temos a cultura chinesa, a grega. Bom, em muitos momentos tem ali alguns aspectos da cultura cristã também. Então é muito interessante isso aí, essa mistura que eles fizeram. E eu ouvindo essa palestra, eu fiquei muito interessada. Aí teve um ponto muito interessante que o cara tava falando, cara, que agora eu não lembro o nome dele, mano, mas eu acho que ele deve ser um cara bem conhecido aí. Eu vou deixar aqui pra vocês a fotinho ali de como é que foi. E ele falou uma coisa muito interessante a respeito do sacrifício que os cavaleiros eles têm uns pelos outros, né? Ele falou a respeito desse sacrifício que eles tinham uns pelos outros, que muitas das vezes ele deixava se machucar, se ferir para que o outro cavaleiro não fosse ferido. E aí eu fiquei pensando nisso. Nesse momento eu fiquei deu uma pequena emocionada no finalzinho. Eu fiquei lembrando, cara, de como nós, a igreja, muitas das vezes nós não nos compadecemos com a dor dos nossos próprios irmãos. E eu sei, falar isso à primeira vista é um pouco forte, né, digamos assim, mas infelizmente isso acontece. E Jesus, ele nos diz que nós devemos amar as pessoas como ele nos amou. Como que Jesus nos amou? Ele se entregou. A Bíblia nos diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. E isso muitas das vezes não acontece na igreja. É na hora que esse cara ele falou sobre isso, essa questão de sacrifícios, de irmandade, né? Não só a irmandade como cavaleiros, mas a irmandade mesmo de sangue. Aí deu uma emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Eu pensei, mano, se eu começar a assistir Cavaleiros do Zodíaco? Foi daí que começou. Aí um dia atrás, foi aí que eu realmente dei o play, dei o start inicial pra poder ouvir Pegasus Fantasy. Um dia, do nada, aleatório. Nossa, eu quero ouvir Pegasus Fantasy. E aí eu fui ouvir e eu fiquei curiosa pra poder já procurar o anime e tal. Eu vi num aplicativinho que só tem anime antigo nesse aplicativo. Eu comecei a assistir por aí, né? Porque tem também na Crunchyroll, só que eu não sabia, não tinha dado na minha mente. Eu pensei na minha cabeça, nossa, Crunchyroll só tem anime novo, né? Só tem anime recente. Não deve ter Cavaleiros do Zodíaco. Fui procurar Cavaleiros do Zodíaco na Crunchyroll, tem sim, tá bom? Muito top, muito bacana. No Play Animes TV, eu comecei a assistir pela saga de Hades. Por quê? Porque eu acho que o traço novo, ele chamou um pouquinho a minha atenção. E aí eu fui começar pela saga de Hades. Vi o primeiro episódio, tava tudo certo, tudo bonitinho. Depois que eu fui descobrir que ele é meio que um spin-off, né? Um spin-off ali de Cavaleiros do Zodíaco. Não acompanha literalmente ali a história canônica, cronicamente
né, dos acontecimentos, mas tá dentro ali do universo de Cavaleiros do Zodíaco. E, nossa, eu fiquei assistindo, né, esse menininho tão bonitinho, coração tão puro, gente. Aí quando a gente descobriu o menino, a reencarnação de Hades, que top, que maravilha, né? O filho do encardido. Aí, ok, beleza, vamos continuar, vamos seguir. E eu fiquei chocada comigo mesmo, porque eu pensei, não pode ser. Eu fiquei chocada, indignada, encabulada. Mas ok, eu continuei. Garoto, o amigo do Alone, que é a reencarnação do Hades, uma galerinha que morava no orfanato, enfim, eram garotos, né, crianças ali, que eram amigos, e aí aconteceu uma tempestade, devido a essa tempestade houve um pequeno desvio ali do rio, e este rio monstruoso, aparentemente ali naquela primeira visão ali, era um rio monstruoso, que ia invadir o orfanato e ia, né, acabar com todas as crianças. Esse amigo aí do Alone, ele foi... Eu não sei qual era a intenção dele, eu não sei o que ele pretendia fazer quando ele chegou lá nos Pedregulhos para poder voltar o rio ao seu curso natural, voltar ali pra via, né? Foi literalmente um desvio ali de rio, e ele ia botar o rio na reta, digamos assim, ele ia botar o bagulho pra, entendeu? Se liga, meu irmão, se liga, bota pro teu canto, faz teu jogo aí, se liga, filho. Mas aí ele começou a meter porrada nas pedras lá, né, meter porrada nas pedras. Ele não tava conseguindo, só que aí ativou o cosmo do moleque. Quando ativou, meu amigo, o bagulho quebrou inteiro, né? Até então eu não entendi muito bem aquela lógica ali daquele pedregulho, daquele rio. Eu só sei que o moleque botou o rio pra cantar, entendeu? Foi isso que aconteceu, ativou o cosmo dele. E uma coisa interessante que ele falou, que me deixou também muito emocionada, foi a respeito das orações que as crianças do orfanato e o Alone estavam fazendo por ele. E ele falou, eu tô sentindo essas orações, eu sinto, dá pra sentir daqui, cara. E isso vai me fortalecer, isso vai me dar forças, cara. Eu vou conseguir voltar esse rio pro lugar. Nesse momento eu fiquei lembrando, cara, então é assim que acontece no mundo espiritual. A oração, quando tem uma pessoa intercedendo por você, quando tem alguém orando pela sua vida. É assim que você se sente. Me emocionei na hora, né? Devido a isso, resumindo, eu comecei de verdade a assistir Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Eu já fiz alguns desenhos que eu não vou mostrar pra vocês porque... Pega, tá? É o Shun, beleza? Não sou desenhista profissional, tá, gente? Mas sou muito inspirada. Não sou profissional, mas tenho muita inspiração. Desenhar a armadura seria um pouco mais complicado pra mim. Eu fiz ele mais básico ali, mais slice of life. Aqui o wiki, tá, galerinha? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma curiosidade muito interessante que eu achei e eu queria compartilhar com vocês, que eu vou falar bastante sobre Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal também. Temos aí alguns temas que eu já separei e eu postei lá no Instagram. Temas que sim eu vou abordar aqui no canal, como por exemplo o anime Monster. Vamos ter uma reflexão sobre o anime Monster. Não vai ser série, tá bom? Vai ser vídeo mesmo único. E também sobre Atelier of Witchhead, que eu comecei a ler o mangá, tá? Eu pretendo ler o mangá primeiro, antes de assistir o anime. Eu comecei ali a ver o primeiro episódiozinho, achei lindo e maravilhoso, só que eu quero ver o mangá antes. Aí depois eu vou ver tudo animado. Nossa, é muito bonito de se ver. É uma beldade visual muito grande, né, gente? Meu, por favor, é uma coisa muito linda, né? Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchauzinho aí, né?